Cara, qual vai ser o presente de Natal desse ano, né? O ano tá finalizando e já tem alguns nomes pintando no mercado aí e tem dito que o Vasco poderia estar negociando. Você quer saber quais nomes são? Assiste o vídeo. Cara, todo final de ano do Vasco é a mesma coisa. Ou a gente tá rebaixado, ou a gente tá lutando contra o rebaixamento e tá torcendo para vir bons jogadores no ano seguinte pra gente tentar, pelo menos, ter um ano tranquilo. A expectativa esse ano não é diferente. O Vasco tem um ano de muitas oscilações, mas tem alguns nomes que estão sendo ditos no mercado que pode interessar o Vasco e que pode pintar negociações para a próxima temporada. Alguns nomes também eu acho que, na minha opinião, valeria a pena ser observado. Tem que ver a opinião de vocês. Tem sido dito que o Vasco, o Luciano, estaria de saída do São Paulo depois do final da temporada, o atacante Luciano, e que o Vasco poderia estar abrindo conversas com o staff do jogador. Na minha opinião, o Luciano é um jogador de muita oscilação. Acho que ele poderia contribuir em alguns jogos, mas não seria um jogador para mudar o patamar do Vasco. Ele não viria para o Vasco para ser titular absoluto. Na minha opinião, ele é pior do que o Nuno. O Ryan é muito melhor do que ele. A gente tem o Andrés Gomes, a gente tem jogadores que, na minha opinião, o David, eu acho que ele é um jogador para poder competir ali para jogar o segundo tempo. Mas é um nome que está sendo ventilado no Vasco. Tem outro nome que não vai continuar no Fluminense. É quase certo que o Paulo Henrique Ganso vai sair do Fluminense. E apesar de estarem dizendo que ele poderia tentar um retorno para o São Paulo ou para o Santos, o Vasco pode estar no meio do caminho, cara. Ele já está no Rio, já mora há vários anos no Rio, já trabalhou com o técnico Fernando Diniz, que foi o técnico que o fez jogar melhor na carreira, e poderia ser alguma alternativa para o Vasco tentar conversar com ele para um próximo ano. O Vasco já tem o Felipe Coutinho na posição, então eu não sei se seria tão bom. Se não dá para jogar os dois juntos, isso é certeza, alguém teria que ficar no banco. Eu não sei se algum dos jogadores aceitaria ficar no banco. E o Coutinho ganhando 2 milhões, cara, não é um salário para poder deixar um jogador no banco, né? Mas é um nome que pode pintar de alguma forma ali no Vascão. Outros jogadores são o Pjanic. Isso, cara, aquele ex-Juventus, velho. Pô, você tá achando que eu tô viajando? Não, velho, o Pjanic. Isso mesmo, ele vai estar livre no mercado. E como o futebol brasileiro está sempre contratando jogadores europeus de um tempo para cá, inclusive o Vasco teve o Payet, né, abriu negociações com alguns outros jogadores, seria um jogador que poderia aparecer no clube, cara. Se pegando ele livre no mercado, o Vasco pagaria basicamente os salários, uma luvinha ali que é um agrado para o jogador, e poderia trazer. Seria esse jogador que falta para o Vasco para fazer a saída de bola de trás e deixar o Coutinho na frente, que é algo que o Tietchan não consegue fazer. Me diz a sua opinião se você acha que o Pjanic seria uma boa contratação para o Vasco ou se é muita viagem na nossa cabeça. Outros jogadores, na minha opinião, que sempre são ventilados com o Vasco, por exemplo, o Davidson. Ele já meio que disse que é vascaíno, né? Não disse sim que é vascaíno, mas ele tem a cara do Vasco, cara, só que é maluco. A gente não sabe muito bem, basicamente está claro que ele não vai seguir no Fortaleza, então a gente meio que fica se perguntando para onde ele pode ir. O Vasco pode ser um dos destinos dele. De fato, seria um centroavante interessante pro lugar do Verratti, cara. Eu acho que o Verratti não tem condições de continuar no Vasco ano que vem, já tá muito abaixo, e o Davidson de repente pode pintar e fazer alguma coisa ali pelo clube, desde que aceite receber um pouquinho menos. E ainda tem alguns outros jogadores que o Vasco negociou na metade do ano, mas não conseguiu fechar um acordo, como por exemplo o Jonathan Iconé, que é um jogador que era da Fiorentina, é um jogador bem interessante, é um ponta atacante bem habilidoso, que consegue não só driblar, como fazer gols. Ele entra na área, pisa e faz gols. Só é um jogador que poderia pintar no clube ali de alguma forma. Me diz a sua opinião, se você acha que algum desses nomes te agradam, se você acha que algum desses nomes de fato pode vir para 2026, ou qual nome você gostaria de ver no Vasco 2026. E se você quer mais vídeos como esse, deixa o like, se inscreve, que a gente vai tentar pegar tudo esse final de ano, das janelas de transferência e das contratações do Vasco pro ano que vem. Valeu, até o próximo vídeo.